Então, pessoal, boa noite a todos mais uma vez. É um prazer e uma alegria muito grande, né, reencontrá-los, revê-los por aqui. Eu já estava com saudades, né, que já fazem aí 2 meses desde o nosso último encontro, no finalzinho de julho. O livro que a gente propôs para hoje é um pouco mais denso, né, então precisou de mais um tempinho aí para que a gente se debruçasse sobre ele. Quero cumprimentar os nossos convidados também, Rafael Santos, do canal Além do Zero, que está aqui conosco, o professor Josué de Maia França. Em seguida, a Sabrina Spear vai vir participar conosco, o Adilson Monteiro, que já entrou, o Ivan Rigoletto. Muito obrigada por estarem aqui, né, doando o seu tempo para esse projeto e para esses profissionais, né, que se encontram aqui para construir conhecimento, né? É importante lembrar, pessoal, o motivo da nossa reunião, né? Que justamente é colocar aí no mesmo espaço pessoas aí apaixonadas pela leitura e que compartilham um objetivo comum, que é o de se desenvolver dentro das filosofias aí das novas abordagens, das abordagens mais inovadoras, com um olhar de nova visão, né? Esse espaço é bastante respeitoso, democrático, todas as vozes são bem-vindas, sim, mas é muito importante a gente praticar a escuta respeitosa, né, com as diversas opiniões e pontos de vista, e a partir a gente se apoia muito aqui na leitura, né, realmente no título proposto, e nas discussões, nas trocas que a gente tira daqui, para que lá fora, né, ou nas nossas empresas, a gente se sinta mais confiante e mais confortável formando a nossa própria opinião, né? Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, pessoal, a gente sempre lembra que existe o canal do YouTube, do Clube do Livro, onde vocês podem conhecer os outros títulos, né, estudar as outras obras que já foram discutidas aqui, para que se familiarizem com as dinâmicas, né, com as diferentes dinâmicas que a gente propõe aqui nos encontros do Clube do Livro, e também para que vocês possam, de fato, começar pelas obras iniciais, né, para que a gente vai aprofundando, vai deixando mais complexa aí as obras, e também saber que o evento é gravado e a gente tem até as 21h30 aí para conversar sobre o livro, tá? Então, convido a todos que querem também conhecer um pouquinho sobre a história do Clube do Livro, como surgiu, que visitem o nosso canal. Qual que é a ideia de hoje, né? Como vocês sabem, a gente vai estar discutindo esse livro, né, que está aqui, The Field Guide to Understanding Human Error, do Sidney Dekker. É um livro bastante profundo sobre o erro humano, né? A gente às vezes pensa que, pô, que tanto vai falar sobre erro humano, né? E o conteúdo é muito denso, tem muito conteúdo para a gente entender e aprofundar sobre erro humano. Então, qual é a dinâmica de hoje? Eu convidei todos vocês, todos que se inscreveram, a trazer uma passagem do livro, a compartilhar conosco, né, aquelas notas que a gente faz, seja no Kindle, seja aí no livro, escrevendo, sublinhando, né, selecionando algum texto, alguma passagem para compartilhar aqui conosco e dizer o porquê trouxe, o que refletiu sobre essa passagem do livro, né? Gostaria de convidar o Rafa para começar e, na sequência, pessoal, cada um apresenta o seu ponto, tá joia? Um bom evento para todos nós. Rafa, tá Boa contigo noite. aí. Fico até nervoso de começar falando com tanta gente, mas a gente começa. É legal que foi uma pelas minhas notas, então a gente escolheu uma justo do começo do livro, que acho que são excelentes para a gente começar a entender. A minha história com o Field Guide é muito boa, acho que foi o segundo livro aí tendencionando para a nova visão que eu li, ou o segundo livro que eu li com a cabeça de querer entender a nova visão. E é uma base excelente. E ele fala logo lá no início. No Kindle aqui diz páginas XX, né? São aquelas introdutórias. Né? Então, não sei exatamente do físico como é. Mas ele fala aqui, o erro humano não é mais que uma etiqueta, né? É um julgamento, é uma atribuição que a gente dá, ou que a gente inventa, depois do fato, sobre o comportamento das pessoas.
É o vulgo engenheiro de obra pronta. A gente chega ali, aquilo ali foi um erro, aquilo ali foi um erro, aquilo ali foi um erro. Depois que a coisa aconteceu, a gente tem o superpoder da retrospectiva. E é legal que ele fala depois, eu marco em diferentes cores, esse outro eu marquei com uma cor diferente que eu compartilhei com a minha equipe à época. Ele fala de um trabalho do Ron com o Amalbert, né, sobre que foi feito com um grupo de controles de tráfego aéreo. E eles treinaram pessoas, treinaram psicólogos e treinaram controladores em como identificar erros, ou numa ferramenta ali de identificar erros. E os erros identificados pelos psicólogos eram totalmente diferentes dos erros identificados pelos controladores de tráfego aéreo. O que é um pouco óbvio, né? Se você é um engenheiro de obra pronta, se você é um engenheiro civil, você vai olhar os erros civis. Se você é um engenheiro eletricista, você vai olhar os erros elétricos, e assim vai. Mas o mais legal disso é que os erros identificados por pessoas que não executavam aquela tarefa, quando mostrados para as pessoas, para os controladores de tráfego que realmente executavam aquela tarefa, esses diziam que aquilo não eram erros. Aquilo ali eram adaptações feitas através, com base na experiência das pessoas que estavam ali. Então, eles faziam essas adaptações porque eles sabiam que, em algum momento, aquilo ali ia se apresentar como um desafio, como uma pressão, ou iria retirar uma outra margem de segurança que eles tinham para fazer fazer a tarefa deles. Ou seja, só reforça aquela história de que o erro só é um erro em retrospectiva. Eu costumo brincar muito com a minha equipe e conversar com eles e falar, cara, como é que você se sente quando você está errando? Eles falam, pô, assim, ninguém me perguntou isso. Porque você não sente nada diferente, você se sente da mesma forma que quando você está acertando. Um erro só é um erro em retrospectiva. Então, se a gente for jogar na cena hoje, né, a gente pode escolher 6 números, podem ser os 6 números que vão dar amanhã, mas hoje a gente vai se sentir exatamente da mesma forma. Então, acho que é uma passagem bacana para a gente começar esse bate-papo aí sobre erro humano. Isso. Até por isso, né, Rafa, que o Sidney usa as aspas, né, para falar de erro humano, né, justamente pelo esse viés da retrospectiva, do julgamento em cima do comportamento, né? É isso aí. O tempo todo, né? Tá com as aspas. Esse é um julgamento. Show de bola, Rafa. Obrigada por compartilhar conosco. Mais alguém, pessoal? Selecionou alguma coisa aí para compartilhar, alguma passagem? Não vou compartilhar a minha aqui enquanto vocês vão pensando aí no que trazer, tá bom? Tem uma passagem quando eu li, assim, me fez refletir bastante, que diz assim, né? Para não ter problemas de segurança, as pessoas devem fazer o que mandam, né? Elas devem estar em conformidade com aquilo que dizem os procedimentos, né? Porque os gerentes, os planejadores descobriram a fórmula mágica aí de fazer o trabalho. Na verdade, os gerentes e outros acima deles são as pessoas inteligentes, né? Esses procedimentos prescritivos, essas regras de segurança, é, basta que os operadores ou praticantes ah, eles só precisam segui-los, né? Só precisam cumpri-los. E o quão difícil pode ser isso, né? Aparentemente muito difícil, mas a razão é muito clara, né? É o comportamento das pessoas, as atitudes negativas que atrapalham. Oi, Carlos? Não, eu só levantei a mão para depois poder falar a frase aqui que eu Ah, escolhi, tá, né? Só legal, para. show de bola. Finalizando aqui ó, essa passagem do livro que eu selecionei, diz, portanto, vamos trabalhar as atitudes, né, com campanhas, pôsteres, sanções, por exemplo. Isso deve funcionar. O que eu refleti sobre isso? Me fez lembrar de quando eu dava integração de segurança, né? Eu fazia um onboard com os novos funcionários lá nos primórdios da minha carreira e tinha lá aquelas regras de ouro para passar para eles. E quando eu acabava de ler, né, aquele guia do bolso, eu eu acabava fazendo uma fala no final que eu dizia assim, pessoal, lembrem
se alguém parou para avaliar as atividades de vocês, alguém estudou o trabalho de vocês. Então, a gente definiu a forma mais fácil e segura de vocês fazerem as atividades, né? Então, hoje, olhando em retrospectiva, eu penso quão ingênua eu era naquele momento falando isso para os operadores, né? E de alguma forma tratando-os como crianças, né? Ou não confiando no trabalho deles. E isso me veio muito em mente, porque apesar de hoje a gente, né, em retrospectiva, olhando, hoje eu tenho mais consciência de olhar o contexto, as questões organizacionais que influenciam o comportamento, né, e até mergulhar nas dificuldades do operador, para seguir um determinado procedimento. Ainda eu vejo, por exemplo, em análises de acidente, principalmente, né, a gente sabe que os acidentes existem múltiplas causas, mas as pessoas ainda querendo apontar o não seguir o procedimento, descumprimento de procedimento. Ainda eu vejo longe essa questão de você olhar o contexto e olhar as causas organizacionais, né? E aí, o meu papel ali é influenciar, fazer boas perguntas para que apareçam, né? Para que emerjam essas causas. Mas eu acho que ainda existe muitas pessoas que desconhecem o que ainda não se atentaram para a questão do contexto dirige o comportamento. Foi isso que essa foi a reflexão que eu fiz em cima desse trecho. Vai lá, Carlos. Seu microfone está fechado, Carlos. Opa, estão me ouvindo agora? Sim. Beleza. Bem, uma frase, né, que eu acho bem interessante no livro, ele fala sobre melhorias de segurança vem de organizações monitorando e compreendendo a lacuna entre procedimentos e práticas. E aí tem até um vídeo, né, do Josué, que ele fala sobre esse questão, né, porque as pessoas não seguem os procedimentos. E para mim, isso aí foi uma grande quebra de paradigma que eu tinha, né? Porque na nossa visão, né, sentado numa sala sobre o ar-condicionado, criando um procedimento, uma norma, as pessoas vão seguir lá no campo, né? E a gente tem isso muito claro quando não acontece nenhum evento. Poxa, não aconteceu por quê? As pessoas estão seguindo os procedimentos. Mas quando a gente vai lá para o campo para entender a realidade, né, a gente vê que o trabalho que está sendo realizado é diferente, né? Então, assim, compreender essa lacuna para mim é um ponto muito importante. Eu acho que as escolas aí de segurança do trabalho, né, deveriam explorar mais esse ponto, né, porque o trabalho está sendo executado bem feito, dentro, como você comentou, né, Fabiano, dentro de um contexto possível para as pessoas fazerem o melhor possível, tá? Então foi um ponto aí que me marcou e eu acho que faz uma boa mudança de chave aí para a gente no nosso dia a dia. Bacana, Carlos. Obrigada por compartilhar. Adilson, boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Ótimo. Bom, boa noite a toda essa constelação aqui de amigos, né, presentes. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu trago uma passagem que, para mim, sempre foi um ponto muito importante na minha análise do sistema de gestão de segurança, da própria segurança entendida pela organização. Ele coloca também num ponto, logo no início do livro, a seguinte frase: por trás de cada história simples e óbvia do erro humano, há uma história mais profunda e complexa sobre a organização. Ora, a gente, desde que a gente sai dos bancos escolares e vai para a segurança, etc., nós somos doutrinados ao olhar o sharp end, né? Você olhar o trabalhador, e a gente fica intoxicado com somente essa visão, né? A visão do trabalhador. E na outra parte do livro ele coloca, acho que mais ou menos no terço do livro, que ele coloca também a necessidade do profissional fazer um zoom out e começar a olhar a organização como um todo. Juntando essas duas partes, ver o quanto é importante nós entendermos a segurança dentro do sistema,
não somente o trabalho executado na ponta. Porque, na verdade, as grandes mudanças na companhia ou na empresa são feitas a níveis organizacionais e não a níveis locais. Você tem boas iniciativas, mas boas iniciativas não viram normas ou formas de entender a segurança a nível corporativo, a nível organizacional. Então, eu acredito que um dos movimentos que até esse livro traz muito, ele fala muito da parte, logicamente, da aeronáutica, mas ele sempre procura analisar o sistema. E o sistema é mais difícil, nós não estamos acostumados a olhar o sistema. É muito mais fácil a gente olhar o procedimento e ver se ele é aplicado na ponta, você vai olhar a legislação, se está sendo aplicado na ponta, e fica uma zona de conforto, porque quando você sai desse Sharp End, começa a dar o zoom out que ele pede e começa a olhar a organização, você percebe que você falta ferramenta, falta conhecimento para entender a segurança de uma forma mais holística e, ao mesmo tempo, mais efetiva, porque a gente está mudando a organização e não está mudando as pessoas necessariamente. Legal, Adilson. Obrigada por compartilhar. E me veio aqui uma questão que esses dias eu escutei, né, em relação a quando a gente não está, de fato, acostumado a olhar o sistema, mas parece que quando a gente olha para o sistema, é como se fosse uma transferência de culpa, né? Você tira a culpa, então, da pessoa e passa para o sistema. Como tu vê isso? Não, que não é esse o objetivo, né? Sim. Mas como você responderia isso? Para mim, a questão da culpa, na verdade, a culpa eu não entendo que a culpa existe. A culpa existe a partir do momento de uma falha onde pode ser encarada essa falha por nível dentro até da vida civil, né? Então, se você tem um furto, etc., aí você tem culpados, você tem tratamentos, etc. Dentro da organização, a culpa, ela, na verdade, é uma forma de enxergar determinado processo com uma perspectiva. Quando, recentemente, em um bate-papo com amigos, falou, não, a segurança sempre é preterida, o que é importante é a produtividade. É uma forma de enxergar a companhia, porque daí você cria essa questão que eu sempre falo de entrincheirar a segurança dentro de uma forma de se proteger com a técnica, com a legislação e etc. E todo mundo que chega perto da segurança você tem que atacar com essas armas. E ao contrário, você tem que construir pontes de relacionamento onde você leva a sua realidade até o meio da ponte, o outro traz a realidade dele, e ali você entra, olha, como é que a gente vai caminhar de um lado para o outro, porque a gente tem que atender as duas realidades. Então, eu entendo que analisar o sistema, na verdade, você está contribuindo não somente para a segurança, mas contribuindo também para a lucratividade da empresa, para o desenvolvimento da empresa, a questão da próprio bem-estar do trabalhador, da trabalhadora, lá dentro da empresa. Então, não é uma transferência de culpa, mas sim, como o próprio Decker diz no livro, é fazer um zoom out e poder entender, fazer perguntas melhores e ter respostas abrangentes e não pontuais. Porque, no final, você analisa um acidente, ele é uma história acabada em si mesmo. Ou seja, é aquele exemplo, é aquela escada, é aquela máquina. Mas, de repente, essa empresa tem tantas e tantas outras máquinas, outras localidades, etc., que nunca a solução vai chegar, porque ele entende que é uma solução particularizada. Então, quando você move para analisar o sistema e entra contribuindo e não somente criticando o sistema, você também acaba servindo como um apoio para a melhoria de tudo, e não somente do particular. Então, eu não vejo transferência de culpa. Eu vejo, assim, trazer mais gente para dentro do problema e ter uma solução melhor, porque quanto mais visões você tem do problema, mais perto da realidade você está. Então, mais perto da solução também você está. Perfeito, Adilson. Obrigada aí por compartilhar conosco a tua visão. Na sequência, a gente tem a Rosângela, depois a Cândida, Ivan e o Geudson de mão levantadas. Boa noite, pessoal. Antes de eu falar o meu trecho, eu queria só comentar uma coisa sobre a fala do Adilson, que eu concordo plenamente, e que eu fiz até uma anotação quando eu estava estudando o livro e tal, que eu coloquei a visão de que o problema é sistêmico, ela é muito assustadora para a organização. Extremamente assustadora, porque exige que todos os processos sejam revistos, existe um trabalho absurdo de toda a corporação, e que eu acho que nem todos estão prontos para isso, para dar esse passo, né? Então,
esse era só o comentário que eu queria falar, porque eu fiz até uma anotação exatamente sobre esse trecho. Falei assim, poxa, é assustador. Então, eu entendo que é muito mais fácil para essas pessoas achar o bode expiatório, e esse bode expiatório vai responder por isso de alguma forma. E aí, falando do Ou meu ter a trecho... paciência, né, Rosângela? De Oi? fazer, porque demora. Sim, Ou ter a paciência, porque demora. sim, porque demora, exige tempo, exige estudo, um esforço muito grande que nem todos estão prontos para assumir, né? É um trabalho difícil, que exige ceder, conversar, articular, né? E nem todos estão prontos. O trecho que eu peguei também é da parte 1, porque eu achei muito interessante a gente voltar a essa base, né? Quando ele fala que os erros são um produto inevitável de pessoas que fazem o melhor que podem em sistemas que possuem sutis vulnerabilidades mudam sempre ao longo do tempo. As pessoas, eu entendo que, quando eu refleti sobre esse trecho, as pessoas tentam se alinhar aos valores que estão sendo passados pela empresa. E se ela não entende bem como esse valor deve ser aplicado, ela vai errar. Ela vai errar querendo se alinhar ao que ela entende que a empresa espera dela, né? Então, se a gente conseguir passar informações mais adequadas para eles efetivamente entenderem essa segurança como um valor, né? Para eles entenderem que esse valor segurança vai passar, deveria passar todas as decisões, as análises, eu acho que vai ficar mais fácil não só a gente evitar essa culpa, né, pelo erro humano, essa coisa de você buscar numa investigação sempre encontrar aquele que foi a maçã podre, como é muito dito no livro, mas vai fazer as pessoas entenderem, tá, que recado eu estou passando errado para esse funcionário, para ele entender dessa forma? Como é que eu tenho que passar essa informação para ele entender onde é que ele entra? Né? Qual é o meu papel nisso tudo? Então, eu refleti muito sobre isso, sobre a pessoa estar tentando acertar. Como é que eu vou passar o recado para ele efetivamente ter mais ferramentas, mais recursos para acertar? É isso, Boa, obrigada. boa. O livro falava muito as pessoas sendo reflexo das prioridades, né, do ritmo da organização. Acho que tem a ver com isso, né? Cândida, sua vez, por favor. Vamos lá. Eu peguei uma frasezinha que já é bem destacada no livro. Deixa eu abrir aqui meu Kindle. E aí, que fala que a nova visão não afirma que as pessoas sejam perfeitas, mas evita que você julgue outras pessoas por não serem perfeitas. Eu acho essa frase assim muito forte, porque ela traz essa questão de como... primeiro, assim, é como se a gente estivesse tentando, quando a gente começa a falar com algumas pessoas, alguns líderes, é como se você estivesse tentando proteger a pessoa até que você descubra o contexto, né? Analise o contexto, meio que para provar para o líder, né? É interessante porque quando a gente está nessa evolução, a gente passa por isso, né? Então, os líderes, eles estão muito longe da ponta, né? Então, quanto mais longe, mais fácil eles culpam. Quanto mais distante da operação, mais fácil eles culpam. E aí, quando acontece um evento que você recebe, né? Eles entendem que as pessoas deveriam ter feito, né? Tudo que a gente já sabe, né? Que deveriam ter feito, porque foram treinadas, porque tinha regra de ouro, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. E aí você segura ele e fala assim: calma, não julga a pessoa, vamos tentar entender o contexto. Então eu passei por situações muito interessantes e essa frase me deixa assim muito forte. Eu acho que eu me empoderei depois que eu li esse livro. Já faz um certo tempo que eu li e comecei na jornada. Justamente por isso, porque eu precisava provar que o contexto estava ali, né, onde era ali que eu ia achar, né, quando eu analisasse, e não a pessoa. E como eu proteger isso? Então eu tinha que correr contra o tempo, né? E aí eu escutei coisas assim interessantes. Lá atrás, uma coisa que eu escutei uma vez foi assim: olha, tudo bem, eu entendo que a pessoa não é culpada, mas eu vou ser neutro.
até que você me diga se ela é ou não. Então, quando eu olho assim, né, você dizer que as pessoas não são perfeitas, você precisa meio que no começo provar que o sistema não é perfeito, porque até então o sistema é perfeito. Então você vai transitando. Não sei se alguém passou por essa experiência lá no começo, de ter isso, tipo, ok, Cândida, eu já entendi que essa nova visão, pensa assim, assado e tal, mas quando acontece um evento, você precisa meio que me provar. Eu rapidamente conseguia, né, provar, só que não é que ele acreditasse no contexto, é que eu precisava fazer com que ele desconstruir esse viés que ele tinha muito forte de que o operador era o culpado, porque o sistema, o contexto ali, tudo é perfeito, tudo foi desenhado, né, para ser executado da melhor forma possível. Então, essa frase, para mim, ela é muito, muito forte. Eu uso ela nos treinamentos. Quando a gente fala de hop, de várias coisas, eu uso sempre essa frase, porque eu acho que ela traz um poder, né, para essa coisa de você não julgar, né? Olhar antes de fazer qualquer tipo de julgamento, né? Então, acho que esse é o ponto. E eu cheguei a ter embates interessantíssimos. Eu tive uma experiência que um operador tombou uma empilhadeira e ele estava de cinto, e aí conseguiu sair e tal, mas e aí a gente começou a investigar e falaram, não, vamos, esse cara vai ter, ele era treinado e tal, e estava com garfo, assim, que ele sabe que é a regra do garfo e tal, e daí toda aquela coisa, eu falei, gente, é o seguinte, vamos conversar com o cara para entender o que fez sentido para ele ali naquela operação. Não, não, mas o superior do superior do superior vai mandar. Eu falei, cara, não vai, vamos segurar as pontas. Aí o cara parou, olhou assim e falou, Cândida, mas se eu não punir, o que a operação vai pensar? Aí eu falei, e se você não punir, o que a operação vai pensar? E, de fato, depois de uma conversa bem acalorada sobre isso, no qual eu quase me coloquei assim na frente do operador para dizer assim, ninguém mexe com esse cara, eu pedi para ele, eu falei, você agora vai ligar para a casa do funcionário e vai dizer, cara, amanhã tu volta, porque a gente quer conversar com você e eu, como seu líder, te garanto emprego. Não, cara, mas não precisa falar isso. Eu só falo para ele, pergunto se ele está bem, que a gente quer aprender um evento. Eu falei, não, cara, você não está entendendo. Você tem que dizer que o cara está protegido. Você precisa. Tá bom. Resumo da ópera. Esse time virou da água para o vinho depois que esse cara fez isso, esse líder. E ele falou, cara, você estava certa em a gente não julgar, né, as pessoas. Então, foi uma experiência muito bacana que eu vivia há vários meses, né, atrás, e que aos poucos a gente começa a ir ganhando espaço, né, e caminhando. É isso que eu queria contribuir. Desculpa Legal, ter me Cândida. estendido aí um pouco. Imagina, obrigada por compartilhar, né? A gente tem que gastar muita energia realmente nesse início aí para fazer a disrupção, né? Muito obrigada. Ivan, boa noite. A palavra está com você. Oi, boa noite, Fabi. Boa noite aí a todos e todas que estão aqui hoje. Eu queria aproveitar e fazer de público mais uma vez um agradecimento a algumas pessoas, na verdade três que estão aqui, a você, Fabiane, a Maria Cândida e ao Josué, que na semana passada, por amor à causa, estiveram comigo no seminário O Futuro da Saúde e Segurança do Trabalho, um seminário paralelo que aconteceu na Expo Proteção. Eu tenho um amigo do movimento LGBTQIAP+, e ele costuma dizer, ele fala de diversidade e inclusão, ele trabalha com isso numa empresa aqui em Campinas, e ele chega para mim o tempo todo e fala, Ivan, como é que pode acontecer um congresso de diversidade e inclusão e o congresso custar R$ 5.000 para a pessoa participar? Como é que pode acontecer um seminário de inclusão e custar R$ 2.000 para a pessoa participar online? E, de repente, a gente, com a maneira
como a gente conseguiu estruturar aquele evento, a gente conseguiu com que o nosso evento custasse R$ 405, e para todas as pessoas que pediram desconto para a proteção deu desconto. Então, só não foi quem não quis naquele seminário ou quem não pôde, porque a questão financeira não foi de maneira nenhuma relevante no seminário. Acho que a Rosângela estava lá e deve ter gostado. Mas uma outra coisa é que eu estava recapitulando um pouco o que aconteceu, as falas de lá e tudo mais, com a minha semana imediatamente seguinte, que foi a semana passada, que eu passei em Trinidad, na ilha de Trinidad, em Trinidad e Tobago. Acho que nem o Josué conhece lá. Eu estava, tá vendo? Consegui ir num lugar que você não foi ainda, cara. Mas, e aí eu estava dando um treinamento de investigação de acidentes e estava para uma empresa que opera poços offshore, que pertencem à estatal de Trinidad, e uma empresa global, e tinha executivos, desde o CEO até um operador de sala de controle da plataforma, estavam ali entre as 15 e 16 pessoas, 19, na verdade, que estavam lá. E aí eu saí do evento da proteção e eu saí com uma coisa na cabeça. Eu falei, poxa, a gente precisa começar a parar de fazer algumas coisas. Primeiro, de falar de hobby, de falar de trabalho como realizado e trabalho como planejado, parar de falar de erro humano, parar de falar de zero acidente, porque essas coisas já estão começando a encher a paciência de quem eu vou falar disso todo dia. Mas aí eu fui para Trinidad. E não é que eu descobri que a gente tem que continuar falando disso. E não é que eu descobri que isso que eu não sei se foi o Adilson ou a Cândida que falou, que foi o trigger que me fez até levantar a minha mãozinha aqui, que são conceitos que, para a gente, discutir esses conceitos numa sala como essa é pregar para convertido, não faz sentido. Agora, discutir alguns desses conceitos fora dessa sala ainda continua sendo válido. Tá? Ainda continua sendo válido. Eu vi isso em Trinidad e achei isso interessante. Conceitos ainda um tanto quanto conservadores, muito presentes nessa empresa, que é uma empresa muito grande, global. Eu tenho a impressão que, pela analogia que eu faço, eu posso inferir, aí, Josué, se essa inferência for uma inferência correta ou não, que a Petrobras também ainda padece de uma discussão um pouco mais profunda desses conceitos que são em si muito rasos. Mas ainda é importante que essa discussão seja levada no âmbito de tomadores de decisão das empresas. E não só tomadores de decisão. Eu tenho conversado, por esse trabalho da universidade lá de Brasília, eu tenho conversado, pois é um ato de rebeldia, eu tenho conversado com o presidente da Federação dos Mineiros da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E representando a bancada dos trabalhadores na discussão da NR20, virou meu amigo, fui visitar a mina lá em Criciúma, a gente construiu uma relação muito gostosa e ele tem sido uma fonte minha de muita coisa. E a gente precisa também levar esses conceitos para quem está lá na ponta. A gente acha que hoje os funcionários das empresas têm vários desses conceitos de forma clara. Isso não é verdade. A gente não sabe como esses conceitos foram compartilhados. A gente pode saber como a Petrobras compartilhou, como a Kimberly-Clark compartilhou, como a Amazon compartilha, como algumas empresas compartilham, mas a gente não tem a noção do todo de como essa coisa toda se amarra. E aonde entra o Decker nessa história? O Decker, ele traz uma interpretação do conceito das laranjas podres, que é uma interpretação muito do que a gente vê ainda no dia a dia. E é bacana isso, a gente vê. E agora, uma coisa que me chama a atenção, a fala do Josué na semana passada, e o Josué também
depois no podcast dos meninos do Análise de Risco, e a sessão que participaram a Adilson e a Juliana essa semana passada, ou essa semana ainda, do SSM em pauta, que eu consegui ver alguns pedacinhos, me levam a pensar que tudo bem, eu acho que faz bem ler o Decker, faz bem trazer alguns desses caras, como acho que a Shell trouxe o Conklin há algumas semanas aqui para o Brasil. Eu acho que faz muito bem escrever com o Ron Nagel, fez muito bem para mim escrever com o Carsten Busch. É muito legal essas coisas acontecerem, mas Papa no mundo só tem um, chama Francisco e está no Vaticano. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nenhum desses caras são os donos da verdade. Eu acho que a gente tomar, e aí fica o cuidado, e eu gosto de ver esse clube do livro, porque a gente faz justamente isso, escolhe alguns autores e discute o que eles dizem, porque tomar a ferro e fogo como verdade absoluta o que esses caras dizem, a gente está transformando o movimento nem numa religião, toda religião tem os seus dogmas de fé, a gente está transformando uma seita, tá? Então, é complicado. E eu achei muito bacana, inclusive, o que o Hugo comentou no seminário na semana passada, que ele falou que a segurança do futuro... Eu guardei essa frase, eu vou escrever um post no meu blog ainda sobre isso. A segurança do futuro é uma vaca malhada. Eu não sei se a Fabiane pegou isso, se o Josué pegou esse momento, se a Cândida pegou a hora que ele falou, mas eu achei muito interessante essa frase e eu vou usar ela no futuro. Sobre a questão do ensino, que eu acho que o Carlos, cadê o Carlos? Que estava aí agora há pouco, apagou a câmera, ele falou que a gente deve trabalhar o ensino, e o Adilson também tocou um pouco naquilo que a gente aprende ou não aprende. É um pouco, não é que é difícil, mas a gente tem um modelo que a gente tem que tentar fugir desse modelo. Tá? E eu acho que fugir desse modelo está um pouco em tentar separar as especialidades dentro da segurança, e a gente é da segurança no trabalho, e a gente começar a fazer uma análise talvez mais cartesiana em alguns momentos e mais integradora em outros. Porque eu fico com medo, eu estava comentando isso com a Juliana, e eu fico com medo de ver quanta gente está falando de comportamento humano, de fatores humanos, de segurança psicológica, de saúde mental, que não tem a menor noção do que está falando, que é meramente papagaio de padre, fica repetindo aquilo que ouviu. Como dizia o Milor Fernandes, a diferença entre os políticos e as galinhas, eu citei essa frase lá no seminário também, é que ambos cacarejam, só que a diferença é que a galinha sabe onde está o ovo. Então, eu estou vendo muito disso na segurança também, muita gente cacarejando, só que pouca gente sabe onde está o ovo. A gente ouve hoje também, além de ter essa questão de realmente não existir nenhum papa e o conhecimento ser compartilhado, tem hora, eu fiz um comentário hoje, inclusive, num post de um cara aqui de Piracicaba, do Eduardo Machado, que muitas vezes a gente constrói conceitos que a gente não os tem. Então, acaba sendo uma coisa complicada. E eu acho muito legal, Fabiane, só para encerrar a minha primeira e talvez única fala de hoje, porque eu tenho que dormir cedo hoje, porque amanhã eu vou dirigir 450 quilômetros, amanhã e na quinta-feira. Com esse calorzão, o ar-condicionado do carro tem que estar bom, porque senão não chega. Mas é importante a gente ter essa questão de realmente trazer esses autores, mas num sentido de discutir o que eles propõem, num sentido muito mais, eventualmente, até crítico, do que num sentido de contemplação. Eu acho que esse é uma coisa muito bacana que a gente vê aqui, a gente vê as questões sendo trazidas, a gente acabou de ver a fala da Cândida fazendo exatamente isso, trazendo uma frase e discutindo aquela frase no dia a dia, no mundo real, discutindo aquela frase no mundo real, mostrando onde está o ovo daquele conceito
num processo qualquer. Então, isso é uma coisa bacana só fazer esse alerta ah, de realmente a gente ser capaz de continuar nesse grupo fazendo isso, trazendo esses autores, trazendo os conceitos, discutindo os conceitos de uma forma sempre mais crítica do que contemplativa. E é um pouco disso que eu ouvi agora nas primeiras falas dos primeiros participantes e me deixa muito motivado a tentar ficar até o fim hoje. Legal. Bastante interessante teu ponto, Ivan. Bem bacana mesmo. Obrigada. Geudson. Boa noite, Boa pessoal. noite. Boa. Então, eu acho que a fala, né, quando só abrindo aqui, quando a Rosângela falou, né, sobre a questão de não olhar para o sistema, né, e ficar todo mundo assustado, acho que no final do capítulo 2 o Deca ele fala um pouco sobre isso, né? Que processos bons, as pessoas tendem a achar que se tem resultados bons, né? E só tem coisas ruins em processos ruins. Então, quando tem sistêmico, olhar para esses processos e dizer assim, não, tem algo ruim, realmente assusta, né? A organização, porque para ela, todo aquele processo montado ali é o melhor processo que tem e o único problema que tem é justamente esse, que possa ter é o erro humano. No meu caso, eu tenho eu me encantei com o capítulo 2, né? Porque eu acho que essa questão de reagir ao fracasso, ela é muito interessante, né? Quando a gente olha, porque mexe um pouco com o nosso ponto de vista, na forma como a gente enxerga o mundo e da forma como a gente enxerga as pessoas, né? E eu trago isso porque, dentro de psicologia social, quando eu estudei, a gente começa a estudar as heurísticas, os viés cognitivos, né? A gente começa a estudar um pouco essa parte para ver como as pessoas se comportam. E lá tem algo, tem um conceito que chama de profecia autorrealizadora, que é como a gente enxerga, né, a respeito do comportamento do outro, pode contribuir de alguma forma para que aquele outro apresente esse comportamento que a gente quer, né? E o Decker, no capítulo 2, quando ele abre, né, para entender o fracasso, devemos primeiro entender nossas reações ao fracasso, eu entendi meio que ele pede para que a gente mergulhe um pouco nisso, né, nesses nossos vieses, nossos atalhos mentais, e aí ele fala sobre essas reações às falhas, quando ele trata sobre a retrospectiva, proximal, contrafactual e julgador. Mas quando eu olhei todo esse capítulo, o que mais me encantou foi algo bem simples, que foi o tubo, né? Quando ele vai ali, várias partes ali com os tubos. E logo na primeiro tubo, ele fala que a gente tem a tendência de olhar esse tubo como se fosse, né? Todo o contexto daquilo que acontece até o acidente, e a gente a gente olha de fora, né? E quer explicar tudo de fora, junto, claro, com toda a carga que a gente carrega da nossa, né? E aí, alguém falou dessas, foi o Adilson que disse que quando a gente foi ensinado a olhar como a gente olha as pessoas, né? E a gente foi ensinado num curso de técnica de segurança, por exemplo, que o colaborador tem que ser praticamente adestrado, e se não conseguir seguir as regras, a gente tem que dar a punição. E ali fala das ordens, né? Clássicas, verbal, suspensão, até chegar à demissão. Enfim, eu lembro que um dia eu briguei para dar uma demissão porque um colaborador não estava usando uma perneira e que tinha que dar porque eu já tinha assinado. Então, isso passa um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu fui ensinado a fazer, né? Como sendo segurança, como aquilo ali fosse segurança, porque tá ali, tá garantindo a vida do colaborador. Quando o Deca, não, ele me chama para dizer assim, sai daí desse lugar daqui e entra no tubo. Né, começa a olhar internamente, né, começa a passear nesse tubo para você entender. E aí, né, a gente já vem trabalhando essa parte, mas dá aqueles cliques, né, aqueles insights que a gente, poxa, pois é, né, não sou eu quero explicar uma fotografia, né, da forma que eu acho, que eu vejo o mundo, eu quero explicar uma fotografia de 1960 com a visão que eu tenho de mundo hoje em 2023, né, mais ou menos isso. E quando, na verdade, eu preciso primeiro mergulhar na cultura, né, na época,
na história, na sociologia, em tudo aquilo ali, para eu entender todo esse processo até chegar na história de vida daquela família, enfim, para eu entender aquilo ali. Então, eu não posso explicar um acidente pelo meu ponto de vista e com e todo aquela carga que eu tenho, né? Eu preciso entrar nesse tubo. Não é fácil, é muito complicado, né? A gente que principalmente, né, que já percorre um tempo, né, com a segurança tradicional, mas é um caminho que a gente vê um suspiro de alívio, assim. E às vezes eu estou no Lanitins, né? A gente discute e a gente começa a falar com os colaboradores. E aí teve muito dele que disse: eu pensei que seria mais um treinamento maçante. Pensei que seria mais uma coisa de segurança maçante, mas que bom poder ser ouvido, que bom poder falar, né? E ali às vezes eles se abrem, eles falam dos quase acidentes, do que aconteceu na linha, o que não acontece, porque cria essa sensação de não punição, né? De olhar as coisas do ponto de vista e principalmente de se colocar no lugar de poder ajudar, de poder ser um apoiador ali. Então, esse capítulo 2 aí eu achei muito rico, né? É uma base e tão rico e complexo de a gente também aplicar no nosso dia a dia, né? Mudar toda a nossa mentalidade para poder daí partir para fazer as investigações sem olhar essa questão do erro humano, sem os nossos atalhos, heurísticas, enfim. Ô Judson, eu vou te fazer Oi. uma provocação. Eu vou te fazer uma provocação. Você não precisa responder. Na verdade, ninguém precisa responder. É só uma provocação gratuita. Né? Na verdade, ela não é tão gratuita assim. Eu concordo com você quando você falou que a gente, por muito tempo, a gente adestrou, e acho que adestra até hoje em muitas escolas. Sim. Tem escola que nem adestra nem ensina, não faz porcaria nenhuma. Mas os profissionais de segurança. Mas você usou várias vezes a palavra colaborador. Eu trabalhei em algumas empresas globais e quando a palavra é em inglês, talvez alguém possa me corrigir, a palavra que se usa é employee, empregado, tá? Ou funcionário, tá? Sem nenhum viés ideológico, pelo amor de Deus, sem nenhum viés ideológico. Colaborador, para mim, foram o Josué, a Fabiane, a Maria Cândida, que tiveram comigo no seminário na semana passada, vai ser o Adilson, que vai estar comigo no seminário em novembro, foi a Sabrina, que fez todos os desenhos do livro, tá? Para mim, essa turma é colaborador, tá? Vou pegar o meu exemplo na época que eu trabalhava na Yamana, eu era diretor da Yamana, tá? Se a Yamana chegasse para mim em um determinado momento e falasse: Ivan, a partir de amanhã, nós não temos mais condição de pagar o seu salário, mas você pode continuar vindo trabalhar. Se eu continuasse indo trabalhar, eu seria um colaborador da Yamaha. Se eu falasse, não, você não vai me pagar, então estamos encerrando aqui uma relação de trabalho, eu agora vou ficar em casa. Eu sou funcionário, eu não sou colaborador. Eu sou funcionário, empregado. Então, a hora que você fala em adestrar, e treinar e colaborador, eu não sei se essas palavras cabem na mesma frase, tá? E eu não sei, uma coisa é você no discurso, você usar a expressão colaborador para se referir à sua mão de obra. Outra coisa é você, na prática, considerar essas pessoas como colaboradoras. Talvez um dos caminhos seja justamente o Learning Teams, você começar a ouvir essas pessoas e aí sim, na medida em que elas são ouvidas e podem colaborar, elas se tornam colaboradoras. Mas me preocupa muito porque essa lavagem cerebral de considerar um erro motivo de culpa das pessoas é um fato que aconteceu no ensino da segurança no trabalho no Brasil nos últimos 20, 30 anos, chamar funcionário de colaborador, para mim, também é uma possível lavagem cerebral. Eu ainda não tenho uma opinião totalmente formada a respeito, mas eu acho que colaborador é uma coisa, colaborador foram, volto a dizer, foram a Fabiane, o Josué, a Cândida, vai ser o Adilson e mais um monte de gente. A Rosângela, que é colaboradora lá no GEST, é uma das pessoas mais atuantes do GEST, é uma colaboradora do GEST. Agora, eu na Yamana, eu não era colaborador, eu era funcionário. Obrigada, Gelson. Obrigada, Ivan. Agora sim, Duca. Chegou a sua vez. O microfone está contigo. E aí, gente, tudo bem? Primeiro, boa noite a todos os amigos que eu não cumprimentei pessoalmente, Ivan,
Adilson, Carlos e todos mais aí que eu conheço. Bom estar de volta, bom ver vocês e bom ouvir as provocações também, né? As provocações, as discussões e o meu grande intuito é colaborar com essas discussões. Então, ouvindo o que a gente está vendo aqui, vendo as provocações, eu vou colocar uns pontos, fazer uma provocação e aí fazer uma ponte com o livro de hoje aí. Então, eu concordo que, tipo, pregar para convertidos é em termos ineficientes. Só que entre know what e know-how existe uma grande diferença. Então, a gente está aqui falando com as pessoas, tentando aprimorar os referenciais, tentando, através das nossas experiências, das nossas dificuldades, dos nossos erros, talvez enquanto pessoas com um pouco mais de caminho, de experiência nesse caminho, a gente ajuda as pessoas eu entendo que a gente pode ajudar as pessoas a reconhecerem melhor os conceitos, a trabalhar melhor os conceitos e, com isso, evitar que... porque a gente não vai conseguir evitar as galinhas cacarejando. O ruído faz parte do sucesso de qualquer perspectiva, de qualquer coisa que chega aí para movimentar. Mas, com certeza, é muito diferente no momento que o Ivan ouve alguém falar de novas visões, quando uma pessoa que acabou de chegar ouve alguém falar de novas visões. Tem um monte de sinais como esse que ele acabou de mostrar aqui dos colaboradores, que na hora que a gente ouve, na hora que você fala, isso aqui não faz sentido com aquela outra coisa. Então, você também começa a separar o joio do trigo, né? Então, há um risco, né, se a gente não adota perspectivas críticas, e críticas, obviamente, para dentro da nova visão, mas para as práticas estabelecidas, para a nossa própria prática, para o discurso do nosso colega, como o Ivan fez aqui, e a gente acabar trocando um dogma pelo outro. E trocar um dogma pelo outro é a certeza da coisa desencaminhar em tempos próximos, porque a realidade concreta ela é absoluta. Se a gente chegar lá igual um boneco de ventríloco, sem saber mobilizar os conceitos, sem saber dar respostas, soluções, sem saber interpretar o que vem do campo, dificilmente a gente vai fazer diferença, né? Então, eu acho que... E aí, eu ressalto, eu acho que é fundamental a gente ter a possibilidade de criticar a forma correta, do modo correto, aquilo que for necessário, que a gente enxergar, né, necessário. Então, um dos primeiros pontos para a gente criticar a nova visão, e aí eu começo a minha ponte com o tema da aula de hoje, é que para criticar a nova visão, para criticar algum conceito, esse conceito aqui ele é uma verdade talvez muito dogmática, isso aqui não funciona, isso só é possível se a gente consegue ver essa teoria de dentro. Só é possível se a gente, assim como o erro, antes, para criticar, eu tenho que entender. Então, se eu quero criticar, avaliar, inferir algo, entender o erro de alguém, ou entender alguma teoria para falar, legal, até aqui tá bom, até aqui eu acho que é porcaria, ou por assim vamos, é o ver de dentro. E isso tem muito a ver com o que o Geudson trouxe aqui também, porque ver de dentro é um desses princípios que, se só parece falado ou mobilizado, isso tem uma analogia legal com novas visões, perspectivas indutivas, perspectivas da prática, da realização, né? E aí, para onde eu ia começar a minha fala, né? Foi a questão, seguindo um pouco o que a Cândida falou, que é muito interessante, né? A forma como ela atualmente busca essa proteção, esse ser um buffer para essa pressão inicial sobre o trabalhador, para essa dinâmica de culpabilização que é tão intensa na nossa sociedade. E, por exemplo, o Decker ele faz uma ponte com dessa culpabilização, com as nossas raízes judaico-cristã, até a questão da Eva e do Adão lá. Mas, enfim. Então, para a gente tentar... E é isso que a Cândida, eu acho, que ela está fazendo, e para tentar dar mais contrastes a isso, a gente entender de uma forma maior, porque a dúvida da Fabi é super interessante, né? Se a gente sai, tipo assim, parece que a gente sai da culpabilização individual e vai para o sistema, e quando vai para o sistema, tudo se torna muito abstrato, muito genérico, muito difícil de atuar.
Mas espera aí, o sistema é composto por gente, o evento foi composto por decisões, por violações, por erros, por contextos, por competências. Então, se a gente quer proteger, e eu acho que essa é a forma, a gente protege, obviamente, fazendo isso, o que a Cândida bem disse, mas fazendo uma análise que realmente mostre quais foram as decisões, quais eram as margens de manobra, que você consiga responsabilizar a Fabiane, responsabilizar entre aqui aspas, porque é da responsabilidade que a Fabiane tinha, por exemplo, em ele estar ali, etc., fazer, mas consegue se responsabilizar, ou a própria Fabiane consegue ter a responsabilidade sobre o quê? O que era possível de se responsabilizar ali. Então, esse é um dos primeiros pontos para a gente entender a ação de cada um. Então, recolocar a ação, ressituar as decisões, ressituar como que aquelas pessoas que ali agiram, por que agiram, como agiram, quais eram as possibilidades, a gente criar essa visão compreensiva, é isso que faz as duas questões. Tanto protege o meu empregado, quanto a gente responsabiliza, ou seja, a gente difunde a responsabilidade para aqueles que são responsáveis, porque houve um problema, houve um evento. A Fabiane, por exemplo, ela fracassou naquilo que ela foi contratada para fazer. Ela está em choque, ela está triste, ela está fracassada. A gente tem que retomar, recolocar esse evento como um retorno da experiência, superando esse fracasso. Não dá para falar que, tipo, as pessoas vão se autorresponsabilizar, né? Então, não dá para falar que não existe uma responsabilização. A nossa técnica, a gente atuando ali, a gente está, de alguma forma, sendo responsável, né? Faz parte de a gente estar ali, ser responsável. Então, equacionar, dividir essa responsabilidade perante os atores implicados na ação, perante os atores operacionais, os atores organizacionais, de gestão. Isso é o quê? Reconstruir essas ações com a visão compreensiva. Eu acho que aí a gente começa a conseguir ter uma atuação ao nível do sistema. Porque na hora que eu reconstruo isso, Fabi, a gente começa a perceber que aquele acidente não foi uma deliberação, ou não aconteceu por causa de uma deliberação da Fabi, ou de uma deliberação da Fabi que está relacionada àquilo. Ele está imerso naquela forma de trabalhar, em algumas decisões, em alguns pontos talvez mais salientes, alguns pontos de preferência, né, gente? Se uma boa análise ela tem que subir a algum determinante, alguma razão organizacional, né? A gente tem que isso é o que é situar as decisões dentro dessa teoria organizacional. Se a gente faz isso, se a gente conseguiu fazer isso, a gente está conseguindo dar uma resposta aí que protege as pessoas, que faz o sistema faz o sistema caminhar e melhorar. Enfim, essa é a minha contribuição. Eu acho que é exatamente isso que eu vou buscar sempre estar fazendo aqui, tá tentando fazer uma reflexão sem, obviamente, me limitar, né? Acho que o importante é que a gente possa se expressar de uma maneira respeitosa e caminhar, né, gente? Melhorar. É uma grande ilusão achar que qualquer pessoa que fala aqui não está falando algo que é certo agora, porque ela falou um monte de coisa errada antigamente. Então, lembre sempre disso. Bacana, Duca. Obrigada pela tua contribuição. Sabrina, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu trouxe aqui, assim, digamos, já indo mais para o fim do livro, estão me ouvindo, né? A parte Sim. que fala da aprendizagem, né? Então, assim, eu coloquei no chat, assim, um pouco da minha lembrança aí da jornada, né? De como que a gente vai caminhando aí na aprendizagem vamos chamar no contexto geral como novas visões, né? Mas é que inclui outros aspectos também, assim, justamente de modificação da forma de pensar e no meu caso, de enxergar um suporte onde antes eu sentia que faltava alguma coisa, né? Então, assim, na minha formação, depois de um tempo, parecia que alguma outra questão não estava se encaixando, né? Em cada cabeça faltava peças. Então, todo esse movimento, essa caminhada me trouxe as peças que faltavam, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu consigo ter esse suporte para
identificar as lacunas aonde dentro da organização que eu atuo, em outras abordagens, onde que está faltando alguma coisa, né? E conseguir direcionar o entendimento das pessoas com os novos conceitos e a percepção que elas vão tendo e evoluindo aos poucos. Então, lá no capítulo, acho que é 12, né, onde fala da aprendizagem, né? Tem assim, aprender é sobre modificar a organização, vamos assim, os argumentos básicos dela e as suas crenças, né? Estou traduzindo aqui, né, do inglês, que eu deixei a frase em inglês. Então, é sobre aprendizagem, sobre identificar, se apropriar e influenciar nas principais fontes né, de vulnerabilidade da parte operacional das pessoas. Então, é esse feeling que eu me refiro, assim, na medida que a gente consegue ter a estrutura dos conceitos, né, e consegue ir percebendo ao longo do dia a dia onde que estão as possibilidades de atuar, as sementinhas que a gente pode ir plantando e depois ir colhendo e redirecionando. Então, conseguir captar esses pontos onde a gente pode atuar é muito relevante. E assim vem a questão da ética que eu coloquei ali também, né? Que vamos dizer assim, com essa estrutura a gente consegue perceber assim, tá, mas por que está sendo errado desse jeito, né? Então, trazendo para essa questão de ética, né? Preocupar a pessoa se ela não teve essa intenção de fazer alguma coisa de errado, porque normalmente as pessoas não têm essa intenção, né? Fora casos extremados. Então, ajudar quem é da liderança de determinadas pessoas, vamos dizer assim, né? A perceber que, olha, desse jeito, está levando pelo lado da culpa. Quem sabe tem uma forma diferente de abordar, que tu vai entender o contexto dela e vai conseguir compreender o que aconteceu de fato, né? Então, acho que esse é o nosso papel. E o livro, eu vou dizer que eu li agora há pouco, né? Vamos dizer assim, não estou relendo, foi a primeira vez que li, mas já passei por outros e todo esse percurso já, né, me proporcionou chegar até ele com uma visão de que ele só me complementou algumas coisas, né? Mas entendendo que, de fato, o que ele está trazendo está coerente e me proporciona trabalhar essa questão de ética dentro das organizações. E isso faz muito bem porque a gente consegue colher a interpretação das pessoas e também uma sensação de leveza quando elas trazem alguma coisa que elas entendem estar não coerentes ou que elas já vivenciaram e perceberam que foram, de certa forma, né, julgadas ou então punidas, e isso permite a gente conseguir fazer com que as coisas fluam com mais leveza, né? Então, essa é a minha abordagem aqui no capítulo lá da aprendizagem. Legal, Sabrina. Realmente, né? Quando o livro ele te dá muitos subsídios, não só para você influenciar, mas também para você interpretar aquilo que vem, né? Aquilo que é dito, que é falado, enfim, nas rodas de conversa. Eu acho que realmente esse livro, principalmente, ele me trouxe muitos subsídios, muito poder de argumentação. Obrigada. Ivan tá com a mão levantada. Fico feliz aí, ó. Ivan já tá indo para a terceira fala dele, né? Tá Eu superando tenho, a expectativa, Ivan. eu tenho uma correção aqui a fazer. O Geudson, coitado, eu peguei ele para cobaia. Não é uma questão, me parece que o trabalho que você está fazendo na empresa que você trabalha é justamente esse, é justamente de transformar funcionários em colaboradores. E a grande pergunta, que a provocação foi: será que os funcionários são realmente colaboradores? Será que a empresa quer que sejam? E se quer, qual é o caminho para eu fazer isso acontecer? Ao que parece, você está na terceira resposta, você já passou pela primeira, pela segunda, já está na terceira, já está trabalhando no sentido de fazer essas coisas acontecerem. A minha pergunta é para a Sabrina agora. Sabrina, você falou em educação e falou em ética. Na sua opinião, aonde se dá a maior interface entre esses dois conceitos? Você hoje tem liderado ou tem experimentado maneiras alternativas de aprendizagem e tem tido bastante sucesso nisso. Então, aonde você vê essa relação entre ética e aprendizagem da forma mais explícita, na sua opinião? Oliver, assim, de meio de pronta resposta, um pouquinho mais, assim,
falando, né, de espontânea, primeiro pensamento, né? Quando eu consigo permitir que a pessoa expresse como ela vivenciou e o que ela compreendeu daquela vivência. Significa que foi dado um espaço prévio para ela se desenvolver e aprender a respeito daquela situação, daquele assunto, e ela conseguiu absorver e se comportou de um jeito que ela entendeu que estava coerente. E não foi reprimida, enfim, foi permitido que ela trouxesse essa questão. Não sei se talvez ficou bem ou não ficou, mas enfim, pode contribuir aí. Eu concordo total com você. Eu acho que, e eu costumo dizer isso, já disse várias vezes, o melhor professor é aquele que consegue fazer as pessoas enxergarem que elas são capazes de aprender, que elas aprendem e conseguem fazer as conexões. Putz, desculpa, minha mulher fala que às vezes eu uso umas palavras muito radicais, mas o trabalho que você fez no livro de interpretar cada um dos capítulos com uma ou duas figurinhas, se eu tiver que resumir aquele trabalho em uma palavra, é justamente essa palavra que eu usaria. Você conseguiu traduzir de uma forma muito ética, no sentido de que ética seja a busca pelo bem comum e a tradução do bem comum para uma forma gráfica de expressão. Eu acho se dá para resumir o que você fez no livro inteiro, no livro preto inteiro, em uma palavra, eu resumiria como ética. Então, por isso que me despertou a pergunta e eu gostei da sua resposta. Realmente você criar num espaço de aprendizagem, que pode ser uma sala de aula, pode ser um DDS, pode ser qualquer lugar, uma oportunidade para as pessoas se descobrirem e descobrirem o seu conhecimento, caminha por aí. Obrigada aí pela fala, né, sobre a questão do trabalho do livro, mas eu digo assim que esse trabalho e o do dia a dia, onde que a gente consegue trazer as pessoas para esse entendimento de que elas tiveram uma evolução em conhecimento, e isso foi permitido, e tá aí a ética, né? Isso é muito gratificante, talvez seja naquele momento em que tu sente assim, poxa, valeu a pena aquela conversa, valeu a pena aquele trabalho, aquele desenho, né? Onde a gente sente assim, esse trabalho valeu a pena. Tu viu que a pessoa conseguiu evoluir, que ela conseguiu desenvolver algo diferente e que ela mesma ficou satisfeita com o que ela fez. Isso é muito gratificante. Obrigada, Ivan. Obrigada, Sabrina. Vejo a Adilson com a mão levantada. Eu não sei, você é um pouco ousado tentando colocar mais um pontinho na história da Sabrina, em termos e aproveitando também o bom questionamento do Ivan, trazendo um pouco minha visão. E para mim, os dois conceitos eles se convergem quando você encontra uma palavra chamada respeito. Ética e educação é respeito à forma das pessoas entenderem e agirem, né? No direito, a gente estuda 6 meses só de ética, né? E uma das coisas que o Ivan colocou, que é o bem comum, né? Isso é importante na ética, você tem o bem comum, e principalmente na questão da educação, do ensino, você tem os temas mais atuais possíveis, que é a inclusão e diversidade. Quer dizer, você não pode começar a um projeto, um design de aprendizado na sua empresa, por exemplo, não incluindo os nossos amigos contratados terceiros, né? Então, você entra com uma linguagem altamente setorizada, consolidada como empresa, para uma pessoa que, de repente, chegou lá pela primeira vez e muitos dos termos e até as siglas não lhe são nem favoráveis para poder ter um mínimo de senso e entender. E você acredita que isso você está executando um ensino adequado. Então, acho que essa palavra de respeito, colocar a barra naquele que é mais frágil, como diz o direito, buscar atender aquele que tem menos possibilidade de se defender, eu acredito também a mesma coisa no ensino. A gente colocar a barra para ensinar aquele que tem mais vulnerável nas questões de aprendizado e traduzir essa linguagem o mais simples possível, porque se aquele conseguir entender, você tem certeza que toda a cadeia também vai conseguir. Joia, obrigada pela síntese, Adilson. Bacana.
Professor Josué, eu tô achando muito calado hoje, professor Josué. Acho que tá na hora de participar aí. Então, sabe quanto aqueles alunos que nos falam são aqueles professores que nos escutam, né? Isso está escrito no livro da sabedoria de Confúcio, né? E diante de alunos tão brilhantes, quem sou eu para ser professor, falar alguma coisa, né? Deixa que o conhecimento flua, né? Mas eu não posso deixar de comentar algo do Ivan. Ivan, você tem uma lâmpada de Davi construída no século XVIII igual a mim? Nós somos loucos de ter isso mesmo, cara? Gente, isso daqui... ele tem. É coisa de louco mesmo. Gente, qual é a possibilidade de... Aí, ó. Olha só. Igualzinho, gente. Isso daqui eu uso nas minhas aulas de instalações elétricas de atmosfera explosiva. E você, Ivan, por que você usa esse troço aí? Essa funciona e tem uma história por trás dela, José. Essa Senta daqui, aqui uma vez, história. essa aqui é feita à mão no país de Gales, tá? Essa daqui é do País de Gales. E Também, ela foi construída, está aqui a data dela aqui atrás, 1712. não, essa aqui não foi 1712, não. Essa aqui deve ter sido 2020, Tá. 2025. Tá? Essa daqui, a história dela, é uma história que cabe uma menção aqui até o Rafael. O Rafael tá ouvindo aí? Essa daqui, a Yamana presenteava. ainda, estou na rua aqui, mas A Yamana no presenteava. árabe do Largo do Machado. Opa, eu não conheço o Largo do Machado, conheço o do Aroche. Mas a Yamana presenteava com essa lâmpada as pessoas que ela achava que por alguma razão se destacavam. E durante 18 meses eu fui o Lampadinha, tinha o professor Pardal e o Lampadinha. Eu fui o Lampadinha da estratégia da Yamana no mundo de combate ao Covid. A gente apostou em alguns elementos, uma estratégia de 7 elementos em alguns deles, e fato é que a Yamana no Brasil, na Argentina e no Chile não perdeu nenhum funcionário por Covid. Uma empresa de 9 mil funcionários não teve um óbito. Para não dizer que não teve um óbito, teve um na Argentina e um no Chile de pessoas que saíram, estavam de férias, pegaram na família e evoluíram a óbito. Tá? Mas em instalações próprias, no Brasil não foi ninguém, zero, e na Argentina e no Chile foi só um caso. Então, tanto o cara que era o presidente do comitê de crise como o vice-presidente do comitê de crise, nós ganhamos isso daqui como um reconhecimento. E aí, eu recebi de um cara que trouxe, na primeira viagem possível, nós nos encontramos em Salvador, ele me entregou. E aqui está escrito uma coisa, Rafael, não dá para ver daí, mas aqui em cima tem um negócio redondinho, está escrito assim, One Team, One Goal, Zero. Tá? Agora é o seguinte, acho que naquele ano teve 5 pessoas que receberam, acho que isso foi 2022, não, 2021. Teve 5 pessoas que, acho que 5 ou 6 que receberam esse negócio. Está escrito One Team, One Goal, Zero. Por mais que esse conceito não seja um conceito meu, eu vou recusar um presente desse. Não vou. Eu me lembro que você, há uns tempos atrás, você trouxe uma questão que era a empresa que você tinha acabado de entrar ia comemorar, acho que 3 milhões de horas sem acidente e havia pedido para você organizar essa celebração, se você organiza ou não. E você recebeu opiniões das mais diversas. A opinião que eu acho que eu daria, não me lembro se eu dei ou não para você, foi o seguinte: é claro que tem coisa que você deve celebrar, tá? Independente de quais tenham sido os motivos que levaram você a atingir. Pode ter sido, é importante você celebrar os milhões de horas homens sem acidente, desde que você não perca a perspectiva que o sucesso de ontem não garante o sucesso do amanhã. Haja visto o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então, é importante a gente celebrar as vitórias, celebrar as conquistas, mas não esquecer que o dia seguinte, que nem diz aquela música do Legião, mas é claro que o sol vai brilhar amanhã. Eu gosto muito de uma frase do Bernardinho, que diz o seguinte: uma vez perguntaram para ele, escuta, Bernardinho, qual é o jogo de vôlei mais importante da sua vida? A final olímpica lá de 2021, 2022? Ele falou, não, o jogo mais importante é o jogo de amanhã contra o Tijuca Tênis Clube. Ou seja, é importante a gente comemorar as conquistas, sem perder a perspectiva
de que existem outras conquistas maiores que podem vir pela frente, sem perder a perspectiva do que representa aquela conquista. Se é o envolvimento de todas as pessoas, se é a sorte, o que seja. Mas essa história dessa lâmpada, e eu incluí, peço desculpas ao Rafael por ter incluído ele na história, porque eu não podia recusar um presente do País de Gales, mas mesmo tendo essa pequena gravação aqui, que não necessariamente representa o que eu penso, mas, de qualquer forma, essa é a história. E a sua, Josué? O Rafa está com a mão levantada, eu acredito que ele Ah, quer não, Deixa, para antes vocês. antes do Josué contar a história dele, deixa eu até falar que eu lembro muito bem, Ivan, do seu comentário, especialmente lembro do seu e do Adilson, que foram os que eu mais utilizei. Só para o pessoal entender, eu tinha acabado de entrar no MBA, tinha coisa de um mês e meio, ele estava Ô, Rafa, o teu comemorando áudio 3 está um anos. pouco ruim. A gente está escutando uns ruídos de fundo junto com o teu áudio. Melhorou agora? Opa, Opa, melhorou? show. Vou tentar, desculpa, gente, aqui eu tive que sair de onde eu estava, senão não ia conseguir comprar o meu jantar. Mas, enfim, eu tinha acabado de entrar numa empresa que estava comemorando 3 anos sem acidente. E aí, tanto o Ivan quanto o Adilson fizeram umas sugestões muito boas de como fazer essa comunicação. E foi tão bom esse negócio, Ivan, a sua recomendação, né? Vamos olhar para o futuro. Foi muito parecida com a do meu chefe na época. E o presidente da companhia, o presidente Brasil, que não gostava de mim pessoalmente, por uma série de outras questões, recebeu essa comunicação e num town hall mais para frente ele repetiu essa frase: as vitórias de hoje não garantem o sucesso de amanhã. Então, o poder de você encontrar as pessoas onde elas estão, uma comunicação, ainda que nesse caso meu tinha um problema pessoal da pessoa comigo, a comunicação profissional foi levada adiante e a mensagem a semente foi plantada. Foi muito legal. E agradeço publicamente aqui a você, a Adilson, a todos que contribuíram no nosso grupo dos coautores. Muito bacana, Rafa. Obrigada aí por compartilhar essa história, né? E que história, né? Começou com a lâmpada do Josué, passou pela lâmpada do Ivan e agora o Rafa envolvido conseguiu ainda fazer alguns links aí com aquilo que a gente conversa aqui, né? Com o nosso tema aí. Muito bacana. Professor Josué, tem A história, algum trecho do livro aí, interessante que você queira compartilhar conosco? Antes do trecho, Senão eu vou... conta a história da sua lâmpada, Josué. claro, sim. Pessoal, no ano de 1913, ocorreu nessa zona em Sengenet, que é uma zona a nordeste de Cardiff, que é a capital do País de Gales, a maior explosão de minas de carvão da história, matando mais de 500 pessoas. Houve uma primeira explosão e a dinâmica de explosão de poeiras, como açúcar, amido de milho, farinha de trigo, é assim: você tem um monte de coisa, tem uma poeira inicial, aquele monte de coisa acumulado no chão levanta uma nuvem de poeira por conta da primeira explosão, então você tem uma reação em cadeia, uma formação de nuvens de explosão uma atrás da outra. Isso faz com que a onda de explosão, que é aquele deslocamento de ar, ele multiplique da ordem de centímetros por segundo para metros por segundo e quilômetros por segundo, fazendo com que a força ela comece com 10 kN, aí vai para 100 kN até 1000 kN. Isso faz com que se destrua todas as estruturas da mina. Por isso que foram uma sequência de explosão que matou primeiro quem estava lá dentro e matou quem foi socorrer quem estava lá dentro. Então foram mais de 500 pessoas de uma vez só. Praticamente todos os homens e jovens foram mortos de uma vez só em Sengenet em 1913. Em 2013, houve 100 anos de reconhecimento desse evento. E eu fui para o País de Gales para poder conhecer um pouco mais esse evento. E um dos filhos de um desses mineiros que faleceram, ele trouxe uma série de objetos que ficou ao longo da família, né, para doar para o Museu de Sengenet, que foi aberto em 2013.
E aí eu fiquei muito interessado num desses objetos que ele tinha, que era essa lâmpada de Davi, para eu poder mostrar nas aulas, sala de aula, desmontar e explicar o porquê disso, né? E aí eu fiz uma doação para o museu, e ele me deu como reconhecimento do único brasileiro nesse evento lá, para poder estudar essa lâmpada de Davi de 1718. Construída em 1718, cara. É uma senhora lâmpada usada de verdade, tanto que ela está bem assim chumbadinha, né? Então tem essa história, eu sempre sempre que eu posso, eu vou no local onde aconteceu. O último vídeo do canal do professor Josué é sobre a Piper Alpha, na Piper Alpha. Eu fui em Aberdeen, na Escócia. E respondendo agora a pergunta da Fabi, depois de ter respondido a pergunta do Ivan, eu não vou dizer exatamente um trecho, mas vou pegar o que o Ivan falou e dizer o quanto esse livro nos instiga a questionar isso, que é o zero, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que... E aí eu cito já o último livro dele, que não está aqui, está lá na sala, porque eu dei aula hoje, eu usei o livro, que é Stop Blaming. Quem sabe um dos próximos, né, Fabi? Porque não a mesma frase, mas o mesmo conceito que ele coloca nesse livro, que é o do Field Guide, aparece nesse novamente, que é o seguinte: nós temos que questionar o status quo daquilo que está consolidado. Legal, mas aí a gente tem que tomar muito cuidado nisso. A gente tem que questionar o status quo do que está consolidado. Mas é de tudo? É de forma irresponsável? É sem um balizamento? Não. É aquilo que está consolidado, como eu, Josué, chamo de uma verdade de um contexto inadequado. Eu vou explicar o que é uma verdade de um contexto inadequado, em que o zero acidente é a garantia de segurança das nossas instalações, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que também, de forma muito responsável, manter essa placa. A gente tem que manter essa placa porque essa placa é o nosso horizonte. Essa placa é aquilo que nos instiga a caminhar. Certa vez, numa palestra em espanhol, um autor que eu gosto muito, o Gabriel Garcia Marques, ele foi questionado sobre a utopia. E aí ele falou assim para si mesmo: caramba, esse aluno agora me pegou, né? Para que serve a utopia? A utopia não serve para nada. Para isso, né? E aí tinha um amigo argentino do lado dele, que eu realmente não me lembro o nome dele. Aí ele comentou assim rapidamente, o amigo argentino falou: deixa essa comigo. E o amigo argentino respondeu, falou: meu jovem, a utopia, ela tem uma das mais nobres necessidades, não, funções da humanidade, que é nos fazer caminhar. A utopia sempre estará no horizonte e ela nos faz caminhar. Eu sou pai do Eduardo, ele tem 19 anos, é o meu bebê. Por mais que todo santo dia esteja escrito ali naquela placa, eu vou ser o pai perfeito para o Eduardo. E tem que estar escrito, é o meu norte, que nem numa empresa, tem que estar rumo ao zero acidente, rumo a isso, rumo àquilo, etc. Mas a gente tem que conscientemente saber que o Josué nunca vai ser um pai perfeito. Que o zero acidente nunca vai ser possível. Teremos momentos de perfeição, momentos de zero acidente? Sim, teremos isso. Mas será que você garante que a vida inteira do Josué, todas as ações dele serão perfeitas para Eduardo? Não. Será que você consegue garantir que todas as combinações possíveis numa empresa sejam imaginadas e você detenha barreiras de proteção para ela? Não, isso não é possível. Então, o balanço dessas coisas remete a um outro livro, desculpa a bagunça de livros, tá, Fabi? Que é o Safety 1 e Safety 2, que eu acho que é muito mais equilibrado para esse tipo de coisa, especialmente porque no Framely, que ocorreu, perdão, no Safety 2 Workshop que ocorreu em Lisboa no ano de 2019, logo no início, um certo rapaz perguntou o que era mais importante numa empresa: manter um Safety 1 e garantir a conformidade legal ou evoluir para o Safety 2? E o professor Eric, com aquela serenidade nórdica dele, chegou e falou: rapaz, olhe a capa do livro que você está segurando. É Safety 1 and Safety 2. A gente não consegue fazer ou um ou outro, são os dois. Mas, de fato, nessa caminhada rumo ao zero acidente, nessa caminhada rumo à utopia, nessa caminhada que é o nosso dia a dia lá, que a gente está tomando cacetada do nosso chefe e acionista, isso,
a gente tem que fazer 3 coisas. A primeira, manter aquilo que é tradicional e muito bom. A caneta Bic. O design dela é tradicional, muito bom e funciona há anos. Mas tem um documentário muito bacana de como os materiais e a forma de construí-la mudou. Então, aquilo que é tradicional e bom, o design dela vai ser mantido, mas a forma de a construir tem que evoluir. E aí a segunda parte, há práticas no nosso dia a dia que, assim como nesse guia, nesse livro do Sidney Dekker nos mostra, a gente tem que adaptar. Então, primeiro, mantém aquilo que é bom, adaptar aquilo que a gente está fazendo. E uma terceira coisa, a gente tem que parar aquilo que nos prejudica. Esse trio é muito difícil você achar o balanço disso, porque esse trio é o que vai fazer a gente caminhar. E terminando a minha fala aqui, eu tive na Suécia a oportunidade de conhecer pessoalmente tanto o professor Eric quanto o professor Sidney Dekker. O professor Sidney Dekker eu tive com ele poucas vezes, o professor Eric é praticamente da família, tio Eric. E eu perguntei para o professor Eric primeiro o seguinte, como é que ele resumiria em uma palavra o livro dele, Safety 1 and Safety 2? E ele disse, Evolution. E aí, eu fiz essa mesma pergunta para o professor Sidney Dekker para outro livro, que é o Safety Differently. E ele disse, Disruption, disrupção. Então, pessoal, não tem papa nenhum, o único papa é o Francisco, né, Ivan? Mas as nossas referências nessa área são Eric Ronay e o Sidney Dekker. Até neles existe um balanço. Por que no nosso dia a dia a gente não pode colocar esse balanço? E citando minha última frase, roubando de um grande mestre, agora mestre Biag, balance, Danielson, balance. Só tá com a mão levantada. Fala aí, Rafa. Será que vocês me ouvem? Fazer um teste. Sim. Beleza. Então, só para dar uma pitada de coisa prática, né? Acho que é a minha contribuição na linguagem criativa. O José falou 3 coisas, né? Uma delas é deixar para trás. Eu queria compartilhar com vocês, eu estava tendo uma conversa com uma grande empresa do ramo de operação logística, e um dos problemas da unidade era que eles não conseguiam cumprir o plano de capacitação dos operadores de equipamento. E aí o time de segurança veio com um plano, com várias etapas, e aí a gente vai fazer isso e esse controle para novos operadores, e vai passar por essa prova, por essa, por aquela. E a gente estava tendo essa discussão acompanhados de uma pessoa da liderança da área operacional. Olha, está muito legal, mas eu fiz 2 perguntas. A primeira que eu fiz foi, vocês sabem por que não está sendo cumprido hoje? E aí foi silêncio na sala. E a segunda pergunta que eu fiz foi, tá bom, entendi todos os controles, repetir. E aí eu fiz essa pergunta intencionalmente vendo a reação da pessoa da operação. Eu falei, vocês vão incluir várias etapas novas, não é isso? É isso. E o que vocês vão tirar? As pessoas de segurança do trabalho abriram, esbugalharam o olho, assim, esbugalharam mesmo. E o líder da operação abriu um sorriso de orelha a orelha. Eu falei, talvez vocês não tenham entendido a minha pergunta, mas ele certamente entendeu. É isso, a gente sempre quer adicionar e adicionar controles e coisas. A gente não pensa em deixar para trás o que não está mais funcionando. Esse é o exemplo super prático. Show de bola, galera. Excelentes reflexões. Show, Rafa. Obrigada por compartilhar aqui. A gente acabou cortando um pouco, mas acho que o contexto deu para pegar sim. Adilson, a palavra está contigo. Eu converso com muitas pessoas e muitas empresas também. Acaba a gente tendo bons bate-papos. E uma coisa que eu vejo que é recorrente é as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham na área de prevenção, não terem a visão da posição da empresa, do negócio em relação à sociedade ou mesmo em relação ao próprio segmento. O que eu quero dizer dessa forma?
Porque muitas das coisas que são faladas, até de teorias fantásticas, de repente, numa empresa não é aplicável porque o negócio dela não paga. Então, o Danilu coloca claramente que você, por exemplo, a segurança regrada, mas segurança gerida é a segurança real. Tem empresas que são artesanais, que só são resilientes. Então, são empresas que vão usar só a segurança gerida, porque eles não querem acidente. Você não tem espaço para poder criar, nem fazer SESMIT, muito menos trazer pensamentos modernos para dentro da companhia, porque o negócio não suporta, por mais que a empresa queira, mas naquele momento ela está pensando em sobreviver. Outras, já um pouco mais evoluídas, acabam criando sistemas de gestão, então já tem uma segurança regrada, que já tenta cumprir as leis do país, que já tenta ser um expoente dentro da sua linha organizacional, da sua indústria. E então são empresas que procuram uma maior confiabilidade no seu sistema, né? São as empresas que procuram a alta confiabilidade organizacional. E tem outras que buscam, além de tudo, fazer o que é certo, fazer o que é ético, buscar o bem do trabalhador, da trabalhadora. Então, busca já um planejamento avançado, já busca em planejar a segurança já desde o começo. Então, você tem todas as realidades na mesa. Então, não adianta, no meu ponto de vista, você ditar regras sem conhecer o negócio, sem conhecer, trazendo um pouquinho do Ian Rasmussen, sem ver a dinâmica da própria segurança dentro do negócio, do business. Então, isso cria um sentimento, às vezes, de frustração para muitas pessoas, que falam, pô, eu adorei aquilo que você falou, mas, nossa, eu olho para a minha realidade, é tão pobrinha, é tão... E aí, em vez de motivar, se desmotiva a pessoa. E é aquilo que eu vou fazer com aquilo que eu tenho nas mãos, né? Naquela figura mitológica da raposa e das uvas, né? Eu vou colher as uvas que estão mais próximas. Vou ficar desejando aquela uva tão longe, eu não faço nada e morro de fome. Então, eu acho que tem também muito essa questão do posicionamento do livro, trazendo agora para a realidade do livro, daquilo que serve para a minha realidade, daquilo que eu posso utilizar na minha realidade e motivar para isso. E sabendo que essa realidade não vai mudar, como bem colocou o Josué e o Ivan, é uma evolução. E eu tenho que aceitar essa evolução na posição que eu estou e ajudar a influenciar a companhia a ter esse caminhar, né? E olhar todas as teorias, e olhar todos os avanços e até as filosofias mais evoluídas possíveis como um horizonte, como colocou bem o professor Josué, que eu não tiro os olhos do horizonte. Hoje eu não consigo fazer, mas eu quero caminhar nessa direção. E aí eu consigo, ou profissionalmente, ou a própria empresa, evoluindo, atingir esses outros valores e essas outras estágios. Então, não é teorias desmotivantes que a gente precisa de teorias motivantes, independente do estágio. Voltando àquela minha fala lá do direito, é colocar a régua para aquele que é mais frágil e atender esse primeiro, e depois você conseguir atender os outros. Essa é essa colocação geral que eu queria colocar. Bacana, Dilson. Eu acho que até no capítulo 7, né, tem uma referência justamente aos tipos de intervenções versus os tipos de organização, né? Acho que vem bem de encontro com a tua Isso. fala. Exato. Eu quero mais agradecer, né, a presença de todos, né, por estarem aqui até essas horas conversando, debatendo, discutindo, né, sobre esse livro que ajuda a nos pautar aí em relação às novas abordagens. Obrigada pelos nossos convidados, né, pela generosidade em doarem o seu tempo para a gente aqui, para esse projeto. E foi mais um evento, né, um encontro super interessante, rico, cheio de histórias, né, cheio de boas histórias e boas reflexões. Espero que todos possam fazer a colheita aí e construir, então, os seus pontos de vista e as suas ideias, né, a partir daquilo que foi discutido aqui. Sobre o próximo encontro, pessoal, a gente já tem a data e o livro, tá? O próximo encontro vai ser o Pro-Accident Investigations, do Todd Conklin. Vai ser no dia 31/10.
Tava pouquinho tempo aí, até porque é um livro mais curtinho, vai dar tempo da gente ler até lá. E o Rafael Santos, que estava aqui conosco, ele vai fazer uma espécie de uma facilitação para a gente em relação a esse livro, que é um livro que para ele significou bastante, foi a virada de chave para ele, né, quando ele entendeu um pouquinho mais aí sobre novas visões, algum tempo atrás. Então, ele vai vir com a ideia de facilitar para a gente o próximo encontro. Vou fazer algo autoral. Nós que aqui na Terra somos homens e mulheres, que caminham, cavalgam, trocam ideias ao longo de uma jornada. Quão de nós serão pequenos se nessa não fizermos a troca? A troca não de bens, a troca não de possessões, mas a troca do conhecimento. Esse conhecimento que é a linha que nos costura nesse tecido, nessa roupa que se chama vida. Na vida, temos que nos vestir e nos proteger dos conhecimentos, mas, acima de tudo, colocar o cobertor da empatia, do carinho e da amizade sobre aquele que nos resguardam. O conhecimento, a empatia, as pessoas são os elementos que tecem o destino de nossas vidas. Pronto, foi autoral. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Muito bonita. Obrigado. São palavras do coração para pessoas que merecem estar no meu coração. Um beijo E para que vocês, tocam os gente. nossos corações, com certeza. Obrigado, Fabi. Obrigado. A gente se vê na próxima, pessoal. Lembre-se que os livros semeiam. Livros, a mão cheia. Tchau, tchau, galera. Tchau, bom descanso, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, Obrigado. boa noite. Ótima Boa semana. noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.